Boa tarde, boa tarde. Já estamos ao vivo aqui mais uma vez na série É Diferente. Eu sou Luísa Nóbrega e vou estar agora à tarde. Isso foi um gato ali atrás que acabou de pular, para a gente poder conversar um pouco sobre comportamentos que parecem muito semelhantes, mas têm emoções diferentes. Eu tenho um tema para hoje, que foi um tema que vocês votaram, que vocês escolheram para a gente falar, que é rotina e versus disciplina. Gente, quase fugiu da memória. Mas antes, como eu costumo fazer, deixa eu colocar aqui um filtro para eu poder me sentir mais à vontade falando com vocês, porque sabe como é, né? Depois que a gente passa aqui do ENTA, é esse que eu gosto? Deixa eu só dar uma confirmadinha. É esse aqui. Você não vai participar, Chico, você não foi convidado. Chico está querendo participar aqui com a gente. Bom, gostei desse. Ótimo. Bom, pessoal, filtro acontecendo, eu estou aqui aguardando as pessoas que se colocaram para participar aqui também, que votaram. A votação foi 14 horas, teve muitas pessoas que escolheram 14 horas, muitas escolheram 15 horas. E eu também estava na turma de quem estava escolhendo as 15 horas, para ser sincera. Dessa forma, eu achei melhor eu colocar um horário intermediário, eu coloquei 14h30. Existe a possibilidade de depois a gente passar a ser às 15 horas? Provavelmente sim. Eu estava até pensando sobre esse horário por uma razão pessoal. Domingo é um momento que às vezes a gente está ainda almoçando, almoça mais tarde, então muita gente acaba não vindo para cá. A vantagem é que mesmo se você não vir, depois vai estar no IGTV. E eu quero fazer de uma forma que você também possa estar no IGTV. A vantagem de você participar aqui ao vivo é que você pode interagir. E eu quero pedir para vocês que, se você não estiver ao vivo e quiser interagir, deixa sua pergunta na caixinha de pergunta que vai ficar lá depois disponível. Manda para mim uma mensagem pelo direct. Mostra que você esteve por aqui, curta se você gostou, faça comentários sobre o que você achou, enfim, né? Participe da forma que você se sinta mais à vontade. E está começando a chegar todo mundo junto, que bom! Tô vendo aqui a pessoa está sem óculos, sabe? Então eu olhei assim para poder ver quem é. Mas está chegando aí a Márcia, está chegando a Adriana, que bom, bom vocês estarem aqui comigo para a gente falar desse tema que muda a vida da gente quando a gente começa a entender. E é tão legal que eu acredito muito, né, que a gente entra numa sintonia com o mundo que a gente vive, com o nosso... nós vivemos em rede. O mundo todo é uma grande rede que nós estamos interligados. E a partir dessa ideia, hoje eu já tive 2 provas da sincronicidade. Espera aí, Adriana. Ah, só estou vendo as meninas rindo. Vocês estão rindo por quê? Ah, eu quero rir também. Vamos lá. Bom, gente, o seguinte. A sincronicidade que Jung fala é que quando você está vivendo um momento da tua vida, eventos semelhantes acontecem e complementam aquilo que você está vivendo. Pensando nisso, sempre é melhor a gente pensar em coisas boas e viver coisas boas, porque com isso a gente vai entrar em sintonia com essas coisas boas da nossa vida. E por falar nessa sintonia, vou trazer para vocês 2 situações de sincronicidade hoje que tem a ver com o nosso tema. Porque o nosso tema hoje é rotina versus disciplina. O que elas têm em comum e o que o comportamento vai entrar nisso. A Márcia está perguntando por que eu falei que estava sem óculos. Eu estou sem óculos e sem lente. Aí eu botei o celular numa posição que ele fica intermediária. Ou seja, eu me enxergo não 100%, né? Para ler fica um pouquinho mais difícil. E também, se eu botar o óculos, provavelmente eu não vou enxergar tão bem assim. Então eu prefiro deixar assim para poder dar uma noção dessa distância, ó, para vocês verem, inclusive para vocês verem isso aqui, daqui a pouco eu vou falar, ó, meu mapa mental de hoje, depois eu vou colocar ele lá para vocês. Então, sabe o que acontece? Voltamos lá à sincronicidade de Jung.
Hoje de manhã eu estava assistindo uma aula muito maravilhosa que eu super indico para vocês com Pedro Calabres. Pedro Calabres, ele é um doutor em ciências que está com uma jornada de autoconhecimento maravilhosa. Eu compartilhei nos stories, então vai lá e dá uma olhada, porque tá muito legal. E hoje teve a primeira aula. E ele estava falando hoje sobre aquela questão do depois de 21 dias você consegue gerar um hábito, depois de 66 dias você gera um hábito. E aí ele estava comentando sobre isso. E ele fala coisas que vão contrárias ao que muita gente está falando por aí. Ou seja, que isso não é uma regra, que isso surgiu de um caso muito isolado e alguém pegou e isso virou um grande boato. E eu já falava isso. Por quê? Porque cada pessoa tem um processamento diferente e a gente precisa respeitar esse processamento diferente. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso para vocês entenderem melhor. E a segunda situação de sincronicidade foi que eu estava em um atendimento agora há pouco de um cliente, né? Eu tive que fazer um atendimento excepcionalmente hoje, né? Domingo, porque eu não pude fazer ontem, eu passei para hoje. E nós estávamos falando sobre como lidar com a disciplina, com a rotina, com o planejamento. Então é meio que um spoiler que eu estava fazendo com ele do que a gente ia trabalhar aqui. E aí entro eu para fazer minha série aqui com vocês. E eu amo aquele filtro da resiliência humana, porque você bota lá o filtro, aí assim, aperte para começar, aí você vai lá com o dedinho, aperta lá no meio e começa a rodar aqui em cima uma nuvenzinha, né, com várias mensagens e você para. Quando você para na foto, para uma mensagem. E qual foi a mensagem de hoje? Olha só. Não deixe a rotina ofuscar suas metas. Olha a sincronicidade aí. A gente vai falar sobre rotina hoje e a mensagem foi essa: não deixe a rotina ofuscar suas metas. E é isso que a gente quer que vocês pensem, que vocês tomem cuidado quanto a isso. E sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Eu estava dando mais um tempinho também para quem tivesse que chegar, às vezes tem alguém no meio do caminho, mas não tem problema não. Se alguém chegar depois é só ir lá no IGTV e assistir a live todinha, assistir a série todinha, o episódio de hoje. Bom, eu coloquei alguns temas e vocês escolheram esse tema para hoje, rotina versus disciplina. Eu acredito que essa escolha foi porque muitas vezes nós temos dificuldade em gerar, em trabalhar com rotinas, em sermos disciplinados. E aí as pessoas buscaram, né, esse tema. Peraí. Isso, maravilha, Márcia. A Márcia falou que vai salvar essa frase. Tem uma fotinha minha lá no Story com essa frase. O que eu vou te pedir, Márcia? Vai lá e faz um repost. Pega a minha foto lá e você bota para repostar no teu status. Vai ser bem legal. Vai ficar a mensagem, você pode até incrementar mais esse post e vai enganjar também com o meu perfil, e que eu agradeço muito. Inclusive, gente, se vocês quiserem agora pegar esse aviãozinho que tem aqui, né? Parece um aviãozinho de papel, e mandar disparar que a gente está ao vivo agora para alguns amigos de vocês, vai ser ótimo. Porque tem gente que vocês conhecem que também precisam aprender a lidar com o dia a dia e entender sobre rotina versus disciplina. Então, aproveita que a gente está aqui começando o mesmo tema e manda lá para quem você acha que deve ouvir o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Maravilha. Bom, então, quando a gente começa a pensar, né, a dificuldade que a gente tem de lidar com rotina e disciplina, a gente começa a se entender melhor. Eu amo fazer mapas mentais e agora vou continuar fazendo para cada episódio um mapa mental e você pode guardar. E aí eu sempre começo fazendo uma... Opa, mexi aqui, ó. Dancei, né? Mas tudo bem, já voltou ao lugar o negocinho. Eu sempre começo fazendo uma resposta de dicionário. Pesquisando o dicionário quer dizer. Rotina no dicionário diz o seguinte: é uma sequência dos procedimentos, dos costumes habituais, modo como se realiza alguma coisa
sempre da mesma forma. Rotina tem a ver com hábitos, é algo mais tradicional. É algo que eu me acostumo a fazer. Todos nós temos uma rotina matinal, uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo, uma rotina. Só que a rotina, normalmente, ela é imprimida por um costume que a gente tem. Ela é impressa, melhor dizendo, né? Fica mais certo, impressa, por um costume que a gente tem. Que costume é esse? Eu dou vários estímulos para o meu cérebro, mesmo que sejam aleatórios, não sejam direcionados. Ele aprende a fazer daquilo ali e ele cria uma rotina. E essa rotina nem sempre é satisfatória. Por exemplo, se eu criei uma rotina no meu cérebro, ficar mexendo no feed do Instagram 2 horas por dia antes de cuidar da minha vida, ele vai entrar na rotina mesmo que sem eu escolher. E aí, se eu não gerar uma nova rotina, ele se mantém naquela. Então, eu posso ter uma rotina que eu programo e eu posso ter uma rotina que o meu cérebro segue. Se eu tenho uma rotina que não é legal, que é uma rotina no sentido assim, imposta externamente, eu tenho que cumprir, isso pode ser muito árduo e cansativo. Por quê? Porque eu vou lá, aí, por exemplo, aí eu coloquei que eu tenho que trabalhar 8 horas diárias, com vontade ou sem vontade, eu vou lá trabalhar. Isso é minha rotina de trabalho. Ah, mas em casa, se eu tivesse, eu não trabalharia. Então, só estou fazendo aquilo porque é uma imposição. E às vezes eu tento me impor a uma rotina alimentar, uma rotina de exercícios, a uma rotina de estudo, de trabalho, mas aquilo ali nada tem a ver comigo. Então, eu aqui olho a rotina como algo de fora para dentro. Algo que eu tenho que seguir, que tem um método, mas esse método não tem apropriação. Quando eu aprendo a gerar minha própria rotina, eu posso lançar a mão da disciplina. E essa disciplina eu posso ir mais longe, eu posso ir numa disciplina interna. Então, quando eu falo da rotina, eu estou falando de algo às vezes muito impessoal e às vezes muito fixo e tradicional. Todos os dias eu leio 1 hora o livro de manhã. Gente, às vezes eu não preciso ler 1 hora o livro de manhã, às vezes eu posso ler à tarde ou à noite, posso ler 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, 15 minutos à noite, mas eu posso gerar uma disciplina de ler todos os dias. Bom, tem mais gente entrando, tem o Thiago entrando aqui. Seja bem-vindo, Thiago, para a gente estar falando hoje de rotina e disciplina. Então, assim, se eu amplio a visão da rotina e crio uma autodisciplina, eu vou mais longe. Porque olha o que o dicionário diz sobre disciplina. Obediência aos preceitos, às regras, modo de agir que demonstra constância, métodos. Então, eu posso ter um método, mas esse método, gente, não precisa ser rotineiro. Por exemplo, outro dia eu estava trabalhando com uma cliente, dela fazer várias atividades à noite, mas atividades diferentes. Um dia ela ia fazer exercício, outro dia ela ia fazer leitura, outro dia estudar idioma. Cada dia ela tinha uma atividade para fazer. E ela começou a querer gerar uma rotina de fazer segunda-feira exercício, terça-feira cuidar da leitura, quarta-feira estudar inglês. Às vezes eu não estou disponível porque eu coloquei na minha rotina. E se ao invés disso eu me disciplinar a alcançar um resultado na semana? E esse resultado pode ser mais flexível. Exemplo. Ao invés de eu estudar inglês 2 horas na quarta-feira, de 8 às 10 da noite, eu posso me disciplinar a terminar a semana tendo estudado 2 horas de inglês, distribuídas em 3 dias, de alguns 40 minutos, 30 minutos por vez. E eu vou ter o mesmo resultado, desde que eu me discipline a atingir resultados. E é isso que é muito legal. Porque quando eu puxo disciplina, eu vou na etimologia. Eu fui pesquisar a etimologia de disciplina. Disciplina vem do latim, discípulos, que é aquele que aprende, aquele que segue.
E sabe, melhor pessoa para a gente ser discípulo? Em primeiro lugar, da gente. A gente precisa seguir, ser fiel a gente, ser fiel aos nossos ideais. Eu acredito, e vou ser muito sincera aqui com vocês, que eu acredito que eu tenho um poder maior, que Deus rege a minha vida. Mas isso é a minha visão. Não tem que ser a visão de todos que estão aqui assistindo. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa crença é a nossa sentença. E se eu acredito que assim eu vou pedir a orientação de Deus e vou fazer o meu planejamento de vida e vou seguir. E com isso eu vou ser discípula de mim mesma, baseado nos preceitos que eu tenho, que estão ligados à divindade, a Deus. E aí eu vou desenvolver a autodisciplina. E o que a autodisciplina tem diferente? Atitude voluntária, vem de dentro. Capacidade de aderir a ações e pensamentos que resultem em crescimento pessoal. A autodisciplina me leva a um crescimento pessoal. Não é o fazer por fazer, é o fazer porque eu quero crescer. Ana Lúcia também, seja bem-vinda, né? Vem chegando também. Então, assim, quando eu faço com propósito. Eu não vou ter uma rotina para ter uma rotina. Porque sabe o que acontece, gente? Tem muita gente aí, Débora também, seja bem-vinda, que está fazendo as coisas por fazer, para cumprir. Ah, não, eu vou fazer um regime que eu quero emagrecer. Mas você quer emagrecer para quê? Eu estou estudando que eu quero aprender. Mas quer aprender para quê? Falta, às vezes, a gente ter um propósito, ter um direcionamento que vai dar muito mais gás para aquilo que a gente está fazendo. Então, desenvolver autodisciplina e ter metas semanais pode ser muito mais eficiente do que uma rotina rígida que define que dia, que horas você vai fazer o quê. Se você flexibiliza com uma autodisciplina, você vai continuar tendo uma meta para atingir, mas uma meta mais flexível. Por exemplo, quando eu faço o plano de estudos para quem vai prestar vestibular, a gente cria várias metas e vira um self-service, que está determinado qual é o conteúdo a ser desenvolvido, mas a formatação vai sendo variável de acordo com a disposição interna e o tipo do cliente. Então, ele dá uma personalidade à rotina, gerando uma autodisciplina mais eficiente com foco em resultado. E aí, o que eu trouxe para vocês hoje? Um passo a passo. Sabe por quê? Porque disciplina, gente, é algo que a gente aprende. Olha que coisa legal. Você não nasce com disciplina. Você é normal, você é natural. Isso não é um problema. Ah, Luísa, mas eu não sou uma pessoa disciplinada. Ainda. Se você escolher ser uma pessoa disciplinada, você pode ser. E quem sabe agora é o teu momento de escolha. Então, pensando nisso, eu fiz 5 dicas, ó, 5 dicas para você desenvolver a tua disciplina. A primeira é basiquinha e tem a ver com o episódio de semana passada. Sabe qual é? Assuma a sua autorresponsabilidade. Para de ficar dando desculpa para você. Ah, eu não fiz isso por causa daquilo. Ah, eu não consigo fazer tal coisa por causa de não sei quem. Ah, eu não consigo fazer não sei o que por causa de não sei... Para. Você é responsável pelos seus resultados. Você não é que passou, mas o que você faz hoje, o que vai fazer no futuro, é responsabilidade sua. Então, dica 1, assuma a sua autorresponsabilidade. Dica 2, essa aqui é uma dica de ouro. Comece com algo mais simples. Pequenos hábitos geram maiores resultados. Esse é o subtítulo de um livro chamado Mini Hábitos, do Stephan Gilsey. Eu acho que é esse o sobrenome, tá, gente? Meu inglês é péssimo, mas dá para entender. E esse livro, ele tem um resuminho dele muito legal. Depois eu vou botar, quando eu botar o mapa mental, fica ligado que eu vou botar no texto o link do YouTube, onde você vai achar esse resuminho pelo canal Ilustradamente, né? Então você vai lá, você vai ver e vai ser maravilhoso, você vai ver aquilo bem destrinchado, passo a passo. Isso vai ajudar você a colocar esses mini hábitos em ação. O que é um mini hábito? Você fraciona na menor fatia que você puder aquela atividade.
Exemplo, eu quero ler um livro por mês. Eu fraciono esse livro em pequenas doses todos os dias. Quando eu ver, eu leio um por mês e 12 por ano. Gente, que meta maravilhosa! Mas se eu pensar nos 12 que eu quero ler no ano, às vezes eu não leio nenhum. Então, mini hábitos fazem com que eu comece com pequenas ações, menores até do que eu posso realizar. Isso dá uma mensagem para o meu cérebro que aquilo é tão insignificante que é impossível não realizar, e com isso vai gerando em mim um desejo de realizar. O desejo de realizar faz com que eu realize e depois faz que eu fique feliz por ter alcançado o meu objetivo, não tendo que entrar em contato com a frustração, que é corta o barato de todo mundo, né? E aí eu fiquei feliz porque eu conseguia. Aí amanhã eu faço de novo, depois de amanhã eu faço de novo. Então, ao invés de eu chegar e falar assim, vou meia hora de leitura diária. Não, eu coloco 3 páginas por dia. Aí eu olho aquilo, fiz, gente, que legal, não foi nem tão difícil, gastei 5, 10 minutos. Aí lá vou eu para outro dia. E aí eu vou fazendo aquilo, vou fazendo, ó, mais Angélica aí, seja bem-vinda, Angélica. E aí eu vou fazendo esse mini hábito todo dia, e quando eu chego, eu falo assim, gente, que legal, eu já alcancei isso, eu já consegui aquilo. Aí chegou no final do mês, o livro está lido. Mas como ele foi lido? Olha só, gente, matemática pura. Se eu pegar um livro de cerca de 100 páginas, eu consigo fechar ele em cerca de um mês. Porque olha só, 3 páginas por dia, em 10 dias, vão dar 30 páginas. O mês tem 30 dias, então dão 90 páginas. Contando que o livro tem um pouquinho de páginas de exceção de linguiça no início e no final, né? Que é capa, não sei o que lá. Um livro de 100 páginas eu consigo ler no mês. Se for de 100 e poucas páginas, de repente eu boto a meta de 4 páginas por dia. Então, à medida que eu vou fazendo isso, eu vou alcançando os meus objetivos. Exercício. Eu vou correr 1 hora. Corre 5 minutos. Isso vai mudar a sua vida. Bom, então, primeiro, assuma a sua responsabilidade, pare de dar desculpas. Segunda dica, comece com algo simples, que é sobre o livro Mini Hábitos, como eu falei, está lá no link que eu vou deixar para vocês junto com o mapa alimentar, no canal Inuscradamente do YouTube. E agora vem a parte que eu acho que é fantástica e muda a vida da gente. Estabeleça recompensas. Se eu atingir tal meta, eu vou me dar um presente. Sei lá, eu vou ler um livro por mês. Se eu fechar no mês a leitura do livro, eu me dou tal presente. Pode ser até um livro novo. Se eu não fechar, eu não compro o livro novo. Ou não compro aquela caixinha de maquiagem. Mas eu só vou me dar o presente se eu atingir aquele objetivo. Pode ser fazer um passeio, pode ser tanta coisa, gente. Para cada pessoa tem um motivador chave. Mas só se dê presentes que realmente você quer ganhar. E seja fiel à sua meta. Se você não cumprir, não se dê o presente, senão de nada vai adiantar. É que nem criança, que você diz que se você não fizer tal coisa, você não ganha aquilo. Não adianta. O cérebro entende que ele vai ganhar. Fazendo ou não fazendo, ele acaba procrastinando. Agora, a procrastinação é algo que atrapalha nesse processo, né? A gente às vezes não segue a meta porque procrastina. Mas procrastinação é um assunto à parte. E isso vai ter um dia que eu vou falar para vocês só de procrastinação. Mas muitas vezes a falta de disciplina está ligadinha com ela. Etapa 3, estabeleça recompensas. Etapa 4, mantenha foco sem exceções. Na PNL tem um pressuposto que fala o seguinte, tudo que você foca, expande. Então, se você trabalhar foco, você vai conseguir superar a situação. Então, qual é? Vai aparecer um monte de razões para você fazer. Não, eu não li o livro porque eu estava com sono, eu não fiz o exercício porque eu estava com dor. Chegou uma visita na hora. Vai ter sempre um sabotador, externo ou interno. Mas cabe a você escolher o que vai fazer. Por isso, procure o melhor horário, procure a melhor forma para poder realizar isso da melhor forma possível e com isso ter melhores resultados. Então, atualizando, assuma a sua responsabilidade, deixa a desculpa de lado. 2, comece por algo simples, metas pequenas são mais fáceis de realizar.
Quanto menores, maiores os resultados. Estabeleça recompensas, mantenha o foco e não deixe que distrações ou sabotadores acabem com o seu projeto. E o 5, visualize o resultado. O resultado não é só a leitura do livro. O resultado é o que vai acontecer com a sua vida quando você lê o livro. O que vai acontecer com a sua vida quando você modificar aquela situação. O que vai acontecer com a sua vida quando você emagrecer. Então, visualiza você com o resultado. Porque toda vez que a procrastinação vier tentar roubar a tua paz, você vai lá e vai mostrar para ela onde você quer chegar. Você sabe que quer chegar e você não vai deixá-la te vencer. Porque ou você vence a procrastinação, a preguiça, o desânimo, ou ele vence você. E você precisa escolher quem vai vencer. Isso é com você. Uma outra dica que eu estou deixando aqui, além dessa coisa que você pode flexibilizar, não precisa ser todo dia a mesma coisa, pode você definir o que você quer e arrumar isso da melhor forma, é também uma estrutura de mapa mental. O que é o mapa mental? Você coloca no centro o que você quer, puxa as linhas com ações que você vai fazer para realizar. E se você é mais visual, o mapa mental pode te ajudar a planejar a sua forma de lidar com a disciplina. Deixa eu olhar para falar nisso no mapa mental aqui. Por que a gente não tem disciplina? Barreira mental. Começar é muitas vezes difícil porque nosso cérebro é programado para repetir e não para iniciar. O seu, o meu, o nosso. Então, para tudo que a gente quiser mudar, nós precisamos de um esforço inicial. E você estando aqui assistindo, seja ao vivo ou gravado, já está começando a fazer esse esforço. Então, você já é um vencedor em potencial. Só precisa manter isso. Voltando a falar sobre o que o Calabres falou hoje de manhã, eu aproveitei a dica para colocar aqui no nosso mapa mental de hoje. 21 dias, 66 dias, 7 dias é o necessário para a gente chegar a uma fixação de novo conteúdo? Não. Tem um tempo que os nossos hábitos vão virar um estilo de vida e vão para o automático. Mas cada um de nós tem um número de variáveis que vai influenciar nesse resultado. Por isso, a autoobservação é fundamental no desenvolvimento da autodisciplina. E por isso que muitas vezes o trabalho junto com um coaching, com um psicólogo, vai potencializar o resultado. Essa é a ideia da gente perceber quando a gente dá conta de fazer sozinho ou quando a gente precisa de ajuda. Autodisciplina é aprendizado e é uma atitude voluntária para você chegar ao sucesso. Então, o que eu desejo para vocês é sucesso. Siga essas 5 dicas, fique de olho no mapa mental, assista lá no YouTube e se você gostou, marca para mim aquela, sabe que eu falei na sessão passada, só mania de psicólogo é fogo, né? Mas que eu falei na nosso episódio passado, dá uma curtida e dá uma curtida com a borboleta, que é o símbolo da transformação e vai ser minha marca aqui com vocês. Deixe sua opinião lá no Instagram, no direct, coloque ela na postagem do mapa mental. Eu vou botar uma caixinha de pergunta para você responder lá no mapa mental. O que você achou de hoje? Que sugestão você dá? Sua opinião é muito importante. Não é que nem aquela operadora de celular, não, e de telefonia. É que realmente a sua opinião é importante, porque daquilo que você busca aprender e o que eu souber ensinar, é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Eu agradeço por vocês estarem nessa tarde de domingo aqui comigo. Encontro com vocês semana que vem. Simone também está aqui. Seja bem-vinda, Simone. E espero que isso sirva para vocês trazerem experiências. Se valeu para você e mudou alguma coisa na sua vida, o que eu falei aqui hoje, compartilha comigo, compartilha lá no Romper e Avançar. Outra coisa também importante, eu estou fazendo esse programa pelo meu perfil pessoal, que é o Luísa Nobregave. Luísa, né, com S, underline Nobregave. Mas eu convido quem ainda não está seguindo o @romper e avançar, vai para lá com a gente. Você quer romper com seus medos, com as suas limitações? Então lá é o espaço para você romper e avançar. Então convido você para ir para lá. E para fechar hoje com chave de ouro, amanhã às 7 horas aqui do Brasil, hora de Brasília, eu vou estar participando de uma live com o Pare, Pense, Mude. Eu vou também publicar isso lá no meu story para você ficar ligadinho. A gente vai falar sobre medo.
Eu e a Adriana Vitorino vamos estar amanhã, feriadão, 7 horas da manhã, falando sobre medo. Todo mundo tem o seu. Como lidar com eles? Como viver sem medo ou sabendo quais os medos que a gente precisa e quais que a gente não precisa. Mas isso é papo para amanhã. Gente, beijo grande para vocês. Obrigada por assistirem. E eu quero muito conhecer mais de vocês. Divulguem para os amigos. Solta esse aviãozinho aí para todo mundo. Um domingo maravilhoso, um feriado para quem é aqui do Brasil, para que tenha o feriado dia 2. E que tudo para vocês seja melhor, porque vocês descubram mais e mais o poder da autorresponsabilidade e, junto com ela, da autodisciplina. Até a próxima semana e durante a semana a gente se encontra no Instagram.